Rafa, primeiro, obrigado por comparecer aqui. Guilherme também, obrigado por darem esse, vou chamar de testemunho aqui para nós. Mas eu queria que mais que um testemunho fosse um bate-papo de vendas. Boa. Eu vejo que tem pouco conteúdo no mercado sobre vendas para terceirização de mão de obra, então acho que todo o conteúdo acaba sendo válido para quem está começando, para também quem está no mercado, quem está batendo cabeça um pouco. Mas antes da gente começar, eu queria conhecer um pouco vocês. Rafa, quem que é você? Onde você trabalha? Qual que é a tua empresa que você representa? Fala um pouquinho sobre você. Muito bom. Eu sou o Rafael Haddad, tenho 38 anos, sou pai de 4 filhos, Legal. trabalho na Fusion. Minha história na Fusion tem 2 momentos. Trabalhei por um período, depois fui para uma outra oportunidade, depois retornei para a Fusion e desde então comecei a desenvolver um trabalho bem bacana, bem sólido comercialmente falando, desbravando esse mercado que é tão vasto, tão incrível e tão carente também, né, de soluções e de profissional. Então, minha história na Fusion é bem bacana. Mas você já nasceu vendedor, Rafa, ou formação vendedor, acabou caindo em vendas? Não. Minha formação é administrativa. Eu me formei em Tá. administração e a minha carreira comercial mesmo começou, eu tinha uns 18 anos mais ou menos. Então, eu tenho 20 anos de área comercial. Como eu trabalhei com telemarketing, Você trabalhei... passou em todas as áreas das vendas. Passei. Meu primeiro emprego assim, com área de vendas mesmo foi vendendo Folha de São Paulo. Na Telefone? época, por telefone. Era por telefone. E eu lembro que eu nunca tinha trabalhado com isso. Na verdade, posso já falar aqui? Já deve. Então tá bom. Eu tinha 18 anos e os meus pais... meu pai trabalhou 45 anos numa grande multinacional. E aí uma outra empresa americana comprou e acabou desligando todo mundo. Aí meu pai falou assim, eu não vou ficar aqui em São Paulo, eu vou embora. E eles foram embora para Peruíbe, eles têm uma casa em Peruíbe. E eu tinha 18 anos. Eu falei, vou fazer o quê em Peruíbe? Não tem nada para fazer. Eu falei, eu não vou fazer nada em Peruíbe, eu não quero Peruíbe, né? Eu falei, eu vou ficar aqui em São Paulo. E eu fiquei com meu irmão. E aí meus pais foram embora, imagina, eu tinha 18 anos, não tinha ainda nenhum tipo de experiência, assim, era tudo novo para mim. E aí eu falei, eu preciso me coçar, preciso fazer alguma coisa, né, e tal. E aí eu fui trabalhar, a minha namorada, na época, que hoje é minha esposa, tinha um contato lá numa empresa e eu fui trabalhar na Folha de São Paulo. Nunca tinha entrado num call center na vida, nunca tinha visto, nunca tinha vivenciado isso, né? Sem denunciar a sua idade, Rafa. Quantos anos atrás isso? Cara, eu tinha 18, eu tenho 38. Tá. É. O pessoal faz as contas aí, então. Legal. Mas não tinha internet como é hoje, então pelo telefone, Imagina, então. telefone 100%, era sentar, eu tinha uma lista lá, pegava o headset, colocava e ligava e tal. E aí eu comecei a desenvolver isso, eu comecei a vender e ter um destaque ali. E aí foi aí onde eu me descobri comercial. Falei, opa, eu tenho algum tipo de aptidão para isso, né? E logo depois outros caminhos foram se abrindo, assim, né? Na área de telemarketing e tal. E eu vi que realmente era uma área em que, financeiramente falando, não era tão expressiva, né? E eu falava assim, não, acho que eu tenho oportunidade, eu tenho chance de poder algo melhor. E aí em 2005, efetivamente, quando eu entrei na Nextel, né? Que foi uma grande nacional na área de telecom. E aí lá eu entrei, não sabia vender telecom, não sabia nada. Zero. Mesma coisa da Folha de São Paulo. Aí eu cheguei e falei, cara, vendedores, os caras mais velhos, eu era o mais novo de todos, o molecão da turma. Eu olhava aquilo tudo, aquela movimentação, aquele corporativismo, a galera chegando e saindo com pasta na mão e vou atender cliente e não sei o quê. E aí a gente fazia reunião, o outro fazia assim, eu vendi tantas linhas hoje, eu vendi não sei quantas hoje. E o chefe já ligando de manhã, aí, forecast, vai vender quantas hoje? E não sei o que e tal. Eu falei, cara, tipo assim, pressão, né? Eu falei, Isso pessoa física ou pessoa jurídica? pessoa física. Pessoa Eu física. era funcionário direto da Nextel. Ah. E aí eu falei, cara, que mundo maluco é esse, né? Eu nunca tinha vivido isso, respirado nessa esfera, eu nunca tinha vivido isso. Então foi muito bacana, assim, essa experiência que eu tive ali. E lá abriu oportunidade para... Ali eu comecei a desenvolver a minha carreira mesmo ali, comercial. Então, por ser uma empresa multinacional, então a gente tinha muitos processos que tinha que lidar, tanto a parte de treinamento quanto a parte de vendas mesmo, né, interna, externa. Então tinha muitos processos, né, desde de você fechar um contrato,
tirar um pedido, toda análise, compliance, aquela coisa toda, né, para você poder efetivar realmente. Então, eu fui aprendendo, fui entendendo melhor ali como que era o mercado corporativo, né, na área de telecom. Então, foi uma experiência muito boa que eu tive ali. Eu posso continuar falando ou você quer? Deve, não deve. Senão eu vou contar toda a minha experiência aqui. Eu quero saber como é que você veio parar na Fuso. Até lá eu quero saber. Então, tá bom. Então, eu vou seguir aqui. Se eu falar demais, você me interrompe. E aí, então, eu fiquei lá. E fiquei muitos anos ali na Nextel. Eu fui vender para um cliente. Ele era uma importadora de brindes, gifts. E estava ali no Brooklyn. E aí fui vender para ele, ele gostou muito de mim. Aí ele falou assim, Rafa, eu gostei do seu perfil, tal, não sei o que, tá. Ele falou, deixa eu te fazer um convite. Eu tenho uma oportunidade para você gerenciar a minha unidade, uma das unidades nossas, em Portugal. E aí me fez uma proposta, claro, eu era super novo, era casado. E aí ele na hora eu me dei super de difícil, eu falei assim, eu preciso dar uma analisada, né? Assim, preciso ver, e tal, não sei o quê. Aí eu falei, eu vou verificar com a minha esposa, tá? Vou pensar, vou pôr na mesa, né? E ali nós tomamos a decisão, só que foi um passo muito ruim que eu dei ali naquele momento, porque eu aceitei aquele convite, saí da Nextel, fui trabalhar nesse... Você tava bem na Nextel. Tava bem na Nextel, só que, cara, eu era novo. Tá. O cara vira pra mim e fala assim, ó, tem uma oportunidade pra você no exterior, na Europa, tentador. você entende? Na Europa, e era, na época era um salário de 3 mil euros, entende? E casa, carro, enfim, todos os recursos necessários que eu precisava para manter estabilidade lá, Acho né? que 3 mil euros a gente tá falando lá nessa época, quase 20 mil, um pouco mais que isso aqui. Então eu falei, poxa, era só eu e minha esposa, né? Eu falei, pra mim, ok, né? Então acho que é interessante. E aí eu dei o ok. Saí da Nextel, não, na época, meu chefe falou pra mim, Rafa, eu não tenho motivos pra te mandar embora, não existisse. Não tem como, nem era política da empresa também, né? Fazer acordo, essas coisas. E aí eu, beleza, pedi as contas e fui pra lá. Claro, com insegurança, porque você fica, é um passo que você tá dando, você tá saindo de um lugar que você tá muito bem, indo pra um lugar desconhecido, né? Aí eu falei, beleza, vamos pra cima. E eu fiquei 6 meses lá. E a promessa era 3 meses, depois a gente iria pra lá. E acabou dando tudo errado. Nem chegou aí, então. Nem cheguei aí, cara. Fiquei muito frustrado. E a empresa faliu. Cara, Caraca. foi uma vírgula na minha vida, assim, na minha carreira, que eu me decepcionei muito nesse sentido, né? E aí eu falei, cara, que eu faço agora, né? Simplesmente a empresa faliu, cara. Foi simplesmente assim. Cheguei pra trabalhar um dia e falei assim, não tinha mais. Eu falei, como assim? Não tem mais? Não tem mais, cara. Não tem, acabou. Aí você saiu com uma mão na frente e uma atrás e voltou, saiu de Sim. uma posição... Sim. É. E aí eu lembro que eu falei, cara, na minha vida. Sabe aquela fase que todo mundo passa? Aquela fase que você fica meio que deserto? O porquê comigo? Sabe aquela fase meio que deserto? Você fala assim, cara, o que eu vou fazer? As coisas começam você já virou homem, você agora é responsável, você tem outra cabeça, você não é mais moleque de antigamente, né? Você tem uma família e agora como que você faz? E aí você contou pra todo mundo que você ia ganhar 3 mil euros, que você ia mudar de vida, já começou a financiar os carros novos, já começou a fazer planos e tudo volta pra uma estaca pra trás. Zero, né? E aí eu falei, cara, beleza, vamos recomeçar, né? Eu sempre acredito que existe uma nova oportunidade. E aí então, de lá eu fiquei um período, né, procurando no mercado e tal. E aí eu lembro que eu trabalhei no Banco Santander. E aí o Santander, ele estava inaugurando uma área que era de prospecção de contas, pessoas físicas, externa. Então o banco queria inovar, não só o cliente que chega lá na agência e abre uma conta, na época nem existia negócio de aplicativo, então era só agência física. Então ele queria inovar com isso de ampliar, e o Santander é um banco agressivo, comercialmente falando, né? E aí eles contrataram, eu fui, tal, tomei tudo novo, não conhecia nada na área financeira, de banco, zero, né? Eu tinha experiência do comercial. E aí eu lembro que o Carlos, que era o meu gerente, né, falou assim, mas você não conhece nada de banco. Mas o que você pode agregar? Eu falei assim, olha, eu tenho uma experiência na área corporativa. Eu garanto para você que eu vou te entregar um resultado expressivo. Eu falei, então é isso que eu preciso. Aí eu falei, então beleza. Aí ele me contratou. E aí fiquei 1 ano. Eu lembro que o cargo era gerente de conquista. Era o nome, gerente de conquista. Era para conquistar conta, o banco, né?
O banco não tem essa... É diferente lá. Só tem o banco tem os nomes que só tem cargo deles. E o banco geralmente só contrata gente. A maioria é Sim, gente de banco, né? você tá transicionando de um banco É. pro outro, né? Enfim, graças a Deus eu entrei lá. E fiquei lá um ano. Quando deu um ano, a nível nacional, eles ampliaram isso para o Brasil todo. A nível nacional, não teve a rentabilidade que o banco precisava, esperava melhor. Não teve a rentabilidade. E aí, um dia eu cheguei lá e o Carlos falou para mim assim, Rafa, acabou a área. Nós vamos enviar vocês para as agências. Eu falei, agência? Trabalho em agência. E detalhe, eu estava falando pro Gui ontem, e o meu sonho era trabalhar no banco. Meu sonho era trabalhar de terno no banco, era meu sonho. Eu achava a coisa mais legal, assim, trabalhar no banco. Eu achava muito bacana. E eu consegui conquistar esse sonho. Mas aí depois, quando eu fui enviado pra agência, eu sentei ali no quinto dia útil, nunca vou esquecer. Tava sentado ali na baia, sei lá como eles falam. Sentado ali, e aí eu comecei a ver aquele monte de gente no quinto dia útil no banco, aquele banco lotado. E todo mundo pedindo dinheiro, e todo mundo não sei o que, e a gerente maluca tendo que vender a alma pra bater Isso no teu meta. primeiro dia. Na agência. Aí eu falei, cara, que loucura isso aqui é muito louco, né? Esse vai ser todos os meus dias assim. Sim. E aí, cara, o mais engraçado, não é tão engraçado, o mais hilário talvez é que assim, a galera que se afastava é porque tava com depressão, a galera tava com síndrome do pânico. Cadê a fulana? Pegou atestado, tá pela caixa. Pela pressão que era. A pressão que era. O Santander, ele sempre foi muito agressivo. E assim, a gente ficava numa agência e o gerente todo dia tinha um comitê, então era reunião todos os dias. Caixa, você tem que vender tanto hoje. Você não vendeu nada. E expunha as pessoas assim na frente de todo mundo. Você não vendeu nada ontem. Que lixo. Assim você não vai durar. E não sei o quê. Onde eu vim parar? Caramba, onde eu vim parar, né? E não é nem por isso. Assim, mas eu não me encaixei mesmo com aquilo ali. Eu falei, a minha vida aqui vai ser mais curta. Eu já entendi que não é a minha pegada essa, porque eu sou cara comercial de rua. Eu gosto, né, de cliente e tal, mas não assim, né? Não me identifiquei ali na hora. E aí, quando foi, eu tava ali fazia uns 20 dias, mais ou menos. Aí eu falei, deixa eu fazer contato com o pessoal da Nextel. De novo. Aí mandei pra Rose na época. Falei, Rô, tô querendo voltar pra Nextel, você me ajuda, tal, não sei o que, tal. Meu irmão era supervisor lá. Aí ela falou, Rafa, pode vir, vou abrir pra você voltar. Aí voltei. Eu voltei pra Nextel de novo. Mesma posição? Mesma posição, assessor comercial. Comecei do zero, né? Mas aí eu já tava mais familiarizado. Você já sabia que você ia bater a meta, já? Eu sabia, é um negócio que eu gostava, eu amava fazer, eu gosto muito disso. E aí ali eu voltei. Então aí eu fiquei na Nextel mais uns 4, 5 anos ali. E aí eu lembro, não sei se vocês lembram disso, mas Nextel era assim... Sonho de consumo, você vai falar, de todo era mundo. Era o sonho de consumo de todo mundo. Dia, né? Era maravilha. Meu amigo, pra você ter um Nextel pessoa física, tô falando isso em 2011, 10, 11, 12, por aí, uma pessoa física tinha que comprovar R$ 2.000 de renda. E não era assim, não, era olerite. Né? Era eu lembro, IR. tinha que ter contato com alguém da Nextel, era quase pedir um empréstimo para financiar um imóvel. Eu fiz parte dessa época. E aí, cara, a Nextel era o sonho de consumo de todo mundo, né? A Nextel sempre foi, na época... Foi um boom, né, Nextel? Foi um boom. Por mais que realmente ela era mais cara, né, do que as outras da concorrência, ela não tinha uma abrangência de sinal como TIM, Vivo e Claro, né? Não tinha. Mas a Nextel era queridinha. São Paulo, o cara que tinha, por exemplo, uma empresa de transporte em São Paulo, nossa. Mas o segredo da Nextel, pra mim, era o barulhinho. PPT. Porque todo mundo que tinha o PPT tinha conseguido, teoricamente já tinha aprovado renda, era um cara de alto padrão, era o barulhinho. Mas eu lembro que eu tinha, e no ônibus, ficava lá falando, todo mundo escutava, era horrível, mas você se sentia empoderado com o Nextel, sim, né? Sim, a ideia sempre foi essa, porque a Nextel sempre foi muito forte em PJ, então PJ você vendia bem. Pessoa física, cara, durante um mês, por exemplo, você tirava 2 pedidos, 3, assim, de alguém que tinha isso. Geralmente era um advogado, era um juiz, era um médico, era uma galera que era diferenciada. Não era todo mundo, né? Era um pessoal diferenciado. E aí eu fiz parte dessa época e vendemos muito Nextel, vendi muito. Ganhei muito dinheiro com Nextel na época. Eu sempre fui CLT Nextel, né, e tive muito orgulho de trabalhar na Nextel. Nextel promovia eventos semanais, mensal, convenções de vendas no Renascença. Depois a gente fez Jequitimar em Guarujá. Nextel sempre foi assim, uma empresa que valorizou muito o assessor, tá, o vendedor na época. Então foi muito legal. E aí, cara,
Entrou na época um CEO, e ele era brasileiro. Não vou lembrar o nome dele agora. Ele era brasileiro, aí eu vou responder a sua pergunta. Ele era brasileiro. E o que acontece? A Nextel usava um sinal de antena diferente do 3G. A Nextel não era 3G. Tá. Nextel era um outro sistema. Não era 3G. Quando esse CEO entrou, ele quis meio que fazer uma revolução na Nextel. Foi quando a Nextel participou do seu primeiro leilão para ganhar o 3G. E aí, a Nextel, o sistema de crédito da Nextel para aprovar, como eu falei, era muito burocrático, né? E aí a Nextel adotou, junto com esse processo que estava transicionando para o 3G, a Nextel adotou um sistema de crédito tipo Score. Então, por exemplo, não é nenhum problema isso, tá? Só estou querendo dizer, só para a gente entender a discrepância do negócio. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha um salário lá, sei lá, de R$ 1.500, ele é um bom pagador. O cara trabalha, o cara paga suas contas em dia, e legal, tá tudo certo. E aí o cara tinha um score bom, que a gente usa para avaliação de crédito. E o cara tem um score bom, beleza. Aí ele tenta fazer para mim a simulação, aí você colocava lá. Ah, aprovou 4 rádios. Ah, eu quero, cara, vou querer para mim, para minha... É novo? É. Eu quero para mim, para minha namorada, para meu pai, para minha mãe, para meu irmão. De status, né? Pra todo Sim. mundo. Queria Beleza. usar na época. E senão ele ia ficar falando sozinho, né? Sim, Porque você só sim. podia falar com quem tinha Sim. também, né? Quase. E aí a Nextel entrou nisso. E o que aconteceu? Foi um declínio. Por quê? Porque você tem um cara que hoje ganha R$ 1.500, ele estava comprando um produto que para ele traria status para O ele. aparelho não era barato, Não que era a barato, conta não era barata. e que comprometeria a renda dele em mais de 60%, 70%. Tô falando para você que um plano da Nextel custava R$ 100 e poucos na época. Os de entrada, né? Você entendeu? Então, nós estou falando que um cara que ganha R$ 1.500, ele estava gastando com a Nextel 600. Só que ele tinha as prestações dele, ele tinha as coisas que ele pagava para viver, aluguel, para viver, para comer, enfim. Então, assim, você imagina se esse cara pagou a Nextel? Provavelmente não. Não. Então, a Nextel entrou num nível de inadimplência e de churn muito alto, que nunca teve. A saúde financeira da Nextel sempre foi muito saudável, né? Até então. E só crescia. Nosso nível de churn, a taxa de churn era muito baixa, era 1%, era muito pouquinho. Mas não era a realidade. Então a Nextel, com essa troca, transicionou para o 3G e para o sistema de crédito que dessa forma, cara, foi um declínio. A Nextel começou a cair. Eu nunca te falei, né? Lembra que eu te contei o outro lado da moeda, onde eu morava? Eu vim de uma região periférica, eu cresci na região periférica, no fundo da Zona Leste. Teve uma época que a Nextel ela começou a popularizar no quesito status, né? À toa que, pô, ritmo de funk, essas coisas, todo mundo colocava na música. Botava o Nextel lá, Nextelzinho aqui, para fora. Aí eu falei pra ele, Rafael, você não pegou esse lado da moeda, eu peguei. Todo mundo na região periférica tinha um. Ainda mais o Ferrari, aquele vermelho, nossa senhora. Todo mundo queria ter. Entrando na situação que você falou. Eu inadimplente, todo mundo queria ter, não tinha como pagar, porque o salário não batia conforme o valor do plano. Começou a falir. Sim. E aí, cara, quando aconteceu isso, houve uma grande desaprovação do público da Nextel, porque eu usava PTT, como você falou. E aí agora você teria que baixar um aplicativo chamado PRIP para poder usar o Graça. Perdeu. Nextel, na verdade, resumindo, se deu um tiro no pé. E aí então a Nextel começou a cair. E aí foi realmente entrou para um de falência, se eu posso dizer assim, alto. E aí eu lembro que nesse meio tempo aí, uma porrada de gente foi fora. E eu tava no meio. Nessa aí foi mais de 60 pessoas, uma tacada só. Aí eles foram saindo, né, aos poucos, assim. E aí foi onde eu falei, agora o que eu vou fazer, né? E aí foi Volta uma casinha. E aí foi nesse ponto aí que então eu conheci a terceirização. Legal, Rafa. Você tá na Fusion hoje. Isso. Em números, nome, quem é a Fusion? Fala um pouquinho dela, para quem não conhece. Muito bom. A Fusion está no mercado há mais de 15 anos. Hoje nós temos um time com aproximadamente 2.000 colaboradores. Nós atuamos em São Paulo, Grande São Paulo, interior e litoral de São Paulo, litoral sul. E nós atendemos 3 segmentos. A área governamental, eu atendo o governo do estado de São Paulo, ETEC, FATEC, Correios, CPTM. São mais de 500 escolas públicas que nós atendemos. Mercado condominial, comercial e residencial, né, os 2 pontos.
e também o mercado corporativo. São empresas nacionais, multinacionais, comércio atacadista, varejista, hospital, clínica, indústria, store, pequeno, médio, grande. Nós não segmento por quantidade de funcionários, a gente atende todos, né? Ah, só isso aqui é só um funcionário. Não, nós atendemos todos, sem exceção. Então a Fusion é uma empresa que cresceu nos últimos anos significativamente, tanto na área corporativa quanto na área governamental, né? É óbvio que o governamental ele dá ele dá um estilingue muito grande, porque você fecha, por exemplo, um lote, sei lá, você pega lá 200 escolas, cada escola tem tantos funcionários, então, né? Mas hoje nós estamos com esses números aí. De proporção é mais corporativo ou público, Rafa? Cara, eu posso dizer para você que é bem meio a meio. Talvez Tá. o público está um pouquinho a mais por conta dessa proporção, né, de postos, de quantidade de postos, Entendi. né? Mas o corporativo ele vem numa crescente muito grande também, em quantidade de postos também. Mas eu acho que o governo ele sai um pouquinho ainda na frente. Pouca coisa, mas sai. Entendi. E me fala o que você sentiu mais de diferente. Você veio do telecom, você trabalhou, poxa, vendendo assinatura, Sim, o primeiro, sim. complexo também por telefone, mão de obra terceirizada, mais fácil, mais difícil, ou é só diferente só? Essa pergunta é boa. Ó, o que eu percebo? Eu tive que fazer uma renovação no meu entendimento, porque eu vim de um segmento que eu vendia produto e fui para um segmento que vendia serviço. Então, eu vendia Nextel, que todo mundo conhecia, que era o sonho de todos. Eu estava entrando na Fusion. Quem é a Fusion na fila do pão? Então, esse é o Entendi. primeiro ponto. E eu tenho que vender serviço na Fusion. Na Fusion, eu não chego pro cara e falo assim, olha, você está vendo essa garrafa de água? Essa garrafa de água, ela é assim, ela é feita com material X, o valor dela é esse, essa água ela tem um pH tanto, e tal. Você quer? Não. Quando a mão de obra, o serviço, você está vendendo para o cara um serviço para o cliente que ele não te conhece. Não sabe como que é a sua mão, o seu serviço. Então você vende primeiro, depois o cara experimenta, diferente do produto. Sim. Ele experimenta à medida na hora que você vende. Então eu tive que entender esse desafio de que, bom, eu tenho uma oportunidade de apresentar esse serviço, eu preciso conhecer o mercado, eu preciso conhecer o serviço, preciso entender como funciona para apresentar para o cliente isso. Então, foi essa renovação no meu entendimento que eu tive que fazer de produto para serviço. Entender como que o público que compra serviço, como que ele enxerga, o que que ele busca, qual é a dor, o que que ele tá, qual é a deficiência que ele tem hoje, quem presta serviço para ele hoje, como que o meu concorrente trabalha, atua, quais os diferenciais que ele tem. Então, eu tive que entender dessa forma, buscar esse conhecimento para poder aplicar em cada cliente que eu prospectava. Entendi. Então, basicamente foi essa transição aí de produto para serviço. Quando você chegou na Fusion, você foi o primeiro vendedor ou já tinha uma área comercial estruturada lá? Quando eu cheguei na Fusion, cara, os meus diretores já estavam bem cansados. Eles que cuidavam da parte de vendas. Eles estavam bem cansados porque eles já tinham passado por lá alguns vendedores que não funcionou, não deu certo, né? Muitos não deram certo. E aí eu cheguei lá e é a mesma coisa. Cheguei lá, você conhece terceirização? Não. Você vai fechar contrato? Vou. Como? Não sei, vou fechar. Entendi. É mais ou menos assim. Eu falei, o que eu tenho é uma carteira de clientes que eu tinha da Nextel, né, que isso eu herdei. Eu tenho uma carteira de clientes, eu vou começar com essa carteira. Eu vou ver os clientes que possivelmente utilizam o serviço de mão de obra, portaria, limpeza, copa, recepção e por aí vai. Vou fazer um filtro e vou atacar esses clientes, vou entrar em contato, porque eles já me conhecem, já têm meu contato. Eu fazia um atendimento bem consultivo na Nextel e isso eu herdei para sempre. É um atendimento mais focado, mais consultivo. Então eu trabalhava assim. Então eu falei, é nesse ponto de partida que eu vou dar. Legal. Quando você entrou lá, te deram um timeline de fechamento, porque você vem de uma situação difícil de outros vendedores que não deram certo. Sim. Provavelmente quando você chegou, falaram assim, mais um. Sim. Rafael, bem arrumado, fala bem e mais um, já conheço. Não sei se você sabe o motivo do porquê os outros não deram certo, Sim. mas provavelmente devia ter essa crença.
quanto tempo que demorou para você conseguir apresentar resultados, seus desafios? Porque você começou a estruturar uma área do zero. Sim. Eu acredito que, puxa, eu vejo que muitas vezes tem esse prazo dos 3 meses. Parece que é uma coisa na cabeça das pessoas que 3 meses eu consigo ver se dá resultado. Na área comercial eu acho muito difícil. Você consegue mostrar trabalho em 3 meses, mas é difícil você conseguir mostrar Isso. retorno sobre o seu investimento. Aconteceu isso para você? Ou seja, deu resultado de curto prazo? Sim, não. Aconteceu depois de uns 6 meses. Tá. Comigo foi um Então pouco você mais. teve tempo para estruturar a Tive, tua área, tive. tudo. Então, assim, imagina, eu cheguei numa empresa e os meus diretores estavam totalmente desacreditados da área comercial. Né? Ah. Então, assim, como que eles conseguiam um contrato? Eles tinham alguns contatos com o administrador, faziam parceria e acabavam indicando mais pouco. Então, eles estavam bem desacreditados com a área comercial na empresa, mas era um sonho da minha chefe, da minha diretora. Então, eu tive que sentar e falei, bom, vamos ver como que eu faço. Bom, meu jeito de trabalhar é esse. Qual que era? Sentar, pegar minha carteira, ligar, prospectar. Era isso que eu fazia. Marcar uma visita, você pode me atender? Vou aí atender você. E caminhava nesse sentido. Então, quando eu sentei, era eu sozinho, numa salinha bem pequena. Falei, bom, deixa eu começar. O meu jeito é esse. E comecei a prospectar, comecei a trabalhar e comecei a ver. Só que, para minha surpresa, a minha carteira, ela não era tão receptiva para o mercado terceirizado. Então, eu tive que buscar. Entendi. Eu que gostaria de ter conhecido a Prime Bid antes. Tá. Você teve que bater muita lata no começo, Tive que né? bater muita lata. Gostaria de ter conhecido a Prime Bid. Você, nesse começo, você prospectava e vendia, fechava, praticamente implantava. Tudo, sozinho. Era jogador de todas as áreas. Sozinho. Só não fazia o operacional, né? O restante, comercialmente, contrato era eu. Prospecção, visita, fechamento, contrato. Minha chefe, minha diretora só validava. E aí eu dava ok, e aí o pessoal do operacional fazia a implantação. Mas era basicamente só eu. E começamos a trabalhar. Então, assim, só que para minha surpresa, minha carteira não estava tão receptiva para terceirização. Aí eu fui pro Google. Aí eu falava assim, bom, deixa eu entender. Como eu já tinha um pouco mais de experiência, eu falei, bom, a região de Guarulhos é um polo industrial muito grande. Eu comecei a regionalizar as minhas prospecções. Então eu pegava, por exemplo, Paulista, que é um lugar que só tem escritório. Pegava Faria Lima, pegava Nações Unidas, pegava os polos industriais, ABC, Mauá, São Caetano, outra região, Alphaville, Barueri. Comecei a filtrar para essas regiões e comecei a ligar e entrar em contato. Sangue nos olhos. Sou Rafael, mas quem é Fuso? O que é isso? Não sei o que, não, só preciso de uma oportunidade. Tem uma proposta para te oferecer e tal. E aí em 6 meses saiu uma empresa, Inoxpar, nunca vou esquecer. Primeiro cliente que você fechou. Foi uma festa, né? Pra mim foi uma festa, assim... E aí, meus diretores entenderam, eu falei assim, peraí, tem algo diferente, vamos continuar. Acho que tem essa questão. O primeiro é o mais difícil, né? Porque depois parece que você tira aquela pressão. Sim. E você vender pressionado. Se você não vender, você vai mandar embora. Eu não sei. A minha negociação é péssima se eu tiver pressionado. Sim. Se eu souber que se aquela venda não acontecer, eu tô em risco, você tá pressionado ali. A calma, ela é um padrão importante. Mas você vendia, prospectava. Se a gente pega uma proporção do teu mês, quanto tempo que você passava prospectando e quanto tempo que você passava vendendo? Cara, eu prospectava na maior parte do tempo. Maior parte do tempo. Maior parte do tempo para conseguir uma visita. Aí fechava a agenda da próxima semana. Com muita com muito suor. Muito suor. Se eu conseguisse, assim, 4, 5 agendas, era uma vitória para comemorar, pulando. E aí fazia as reuniões e depois tinha que prospectar tudo de novo. E aí, todos os dias. Dani, se um dia você tiver assistindo isso. Ela chegava na minha sala e falava assim, e aí, temos algum fechamento? Todos os dias. E aí, temos algum fechamento? E aí, Rafa, vamos botar uns negócios. E aí, Rafa, aí eu falava pra ela, apresentava uma planilha, olha, eu tenho esse cliente, esse. E ela gravava. Aí tá bom. Aí passava 2, 3 dias. Rafa, e aquele cliente, esse. E esse. E aí a pressão vinha, normal. Aí eu, poxa, pra cima. E aí eu tentava equilibrar isso, né? Porque, cara, eu acho que o profissional da área de vendas, ele tem que ser muito focado. Uhum. Né? E ele tem que ser muito focado. Então, assim, na verdade, eu tinha uma experiência em telecom, vivência corporativa comercial, mas na área de terceirização, para mim era um universo novo, cara. Eu não conhecia nada, era zero. Nunca tinha ouvido falar de empresa terceirizada. Era zero, não conhecia nada, 0. Eu tinha um amigo em comum, e esse amigo, por coincidência, ele faleceu, o Daniel, ele era cunhado do meu diretor, e ele me indicou lá e eu fui para lá, porque ele sabia que eu estava desempregado, estava sem a Nextel. E ele me indicou, eu fui lá, falei, cara, eu quero trabalhar. E para mim era um universo novo, eu não conhecia nada. Então eu tive que
galgar, começar do zero, entender como funciona e vamos Tudo ao pra mesmo cima. tempo, né? Tudo ao mesmo tempo, né? E eu tive que lidar com a dor deles, e óbvio que o fruto dessa dor era uma cobrança excessiva, né, disso todo dia, e aí. E aí eu, cara, vamos pra cima, cara, eu vou trabalhar. E todos os dias, cara, era focado. Da hora que eu chegava até a hora de ir embora, focado. Ligava, mandava e-mail, eu prospectava, falava com amigos, né? E aí, amigos meus que saíram também da Nextel nessa leva, que saiu junto comigo, entraram para outras empresas terceirizadas, coincidentemente. E aí, cara, como você está fazendo? Eu fui trocando figurinha, fui trocando ideia para crescer na área. E aí eu comecei mas basicamente era isso, prospecção, visita. O que você sentia que era o mais difícil? Era conseguir a reunião? Era quando chegava lá? Era que o cara não estava no momento certo da venda? Era manter o relacionamento? Então, para mim, tudo era difícil. Tá? Do começo ao fim. Tudo era difícil. Porque eu tinha, cara, que... Imagina, eu fazia 1000 ligações no dia, eu conseguia uma visita. Eu chegava na visita, eu só queria oportunidade, só isso. Eu não perguntava se o cara tá cotando, se não tá cotando. Eu quero estar lá. Você tá fazendo prospecção ativa, Prospecção né? ativa, exatamente. Então eu chegava lá na frente do cara. Oi, Rafael, tudo bem? Oi, tudo bem. Ó, então, sou o Rafael da Fusion. Aí ele olhava no meu cartão assim. Vou falar. Falei, você é da onde? Somos da Moca, ali da Moca, Vila Prudente. Pode falar, Rafael, falei da sua empresa. Começava. Fusion, tal, crescendo. A Fusion é a melhor, gente, a Fusion é a melhor empresa de terceirização do país. E eu comecei a vender o meu peixe, cara. Comecei a trazer valor para minha empresa. E aí eu comecei a desenvolver, aí sim, algumas técnicas de negociação. Então, por exemplo, quando eu sentava na frente do cliente, ele falava assim, mas qual é o teu preço? Eu falei assim, antes de passar preço, eu vou te passar o meu valor. Eu comecei a agregar valor na minha apresentação. Comecei a mostrar para ele que aquele cartãozinho que ele estava vendo, Fusion eu não conheço, de alguma forma ele olhava e falava assim, cara, eu nunca ouvi falar dessa empresa. Eu ouvi um cliente várias vezes falar isso. Eu nunca ouvi falar da sua empresa, como assim? Então, nós somos esse time, nós somos essa empresa, tal, porque eu fui agregando valor. Então, fui aprendendo a desenvolver algumas técnicas na negociação, na minha apresentação, que começou a trazer valor, agregar valor. E aí, eu fui descobrindo que o cliente era um mercado muito grande, é um mercado muito grande, tem muitas empresas de terceirização, porém você vai encontrar muita falha, cara, muita falha. Péssimo atendimento, principalmente operacionalmente falando, carro-chefe de reclamação de toda empresa terceirizada, carro-chefe de reclamação, repito, carro-chefe de reclamação de toda empresa terceirizada é a área operacional. Supervisor que não passa, gente despreparada, turnover é muito alto, não tem reposição, gente não se faz um programa de integração com o colaborador. Pega o cara, põe um terno nele, põe ele lá no prédio como segurança, como porteiro. Então, assim, você vê muito isso, né? Uma insatisfação. Eu comecei a notar isso. E aí eu comecei a transformar essa dor em argumento de solução. Então, eu comecei a entender, poxa, o cara está reclamando disso. Aí o que eu fazia? Sentava com meus diretores. Falava para eles assim, olha, essa semana eu ouvi por mais de 2, 3 vezes esse feedback negativo. Será que não é a dor do nosso cliente aí fora? Vamos fazer uma pesquisa com os nossos? Aí eu comecei a pesquisar, perguntei algumas coisas. E não é que... Não, é isso mesmo. Vocês também estão dando esse problema. Aí eu falei pros meus diretores, falei, então a gente precisa resolver isso. A gente foi fazendo alguns treinamentos, né, de atendimento, qualificando um pouco mais o supervisor, trabalhando um pouco mais a rotina, trabalhando um pouco mais essa questão da reposição, confirmação de presença. A gente montou uma mesa operacional, que é uma estrutura que o pessoal faz as confirmações, faz a reposição quando tem falta. Então a gente começou a contratar folguista, quadro de folguista um pouco maior, regionalizado. Então, se falta alguém na Zona Sul, tem alguém da Zona Sul para cobrir. Então, a gente começou a estruturar tudo isso para atender a demanda das reclamações. Então, eu comecei a transformar a reclamação em solução e aplicar isso até na Fusion. Então, eu falei, poxa, legal. Então, nada melhor do que você ouvir a dor do cliente. O vendedor, ele é o ouvido da empresa para fora. Porque é difícil. Eu estou nos dois lados hoje. Vendas
e a gestão da empresa. Se você não sai da bolha da empresa para ouvir o mercado, você começa a ficar para trás. Exatamente. E você trouxe a visão dos dois lados. Oportunidade de mercado, mas a oportunidade nossa de retenção. Sim. E o atendimento parece uma coisa tão óbvia, né? Parece uma coisa tão óbvia. Não é, eu sinto que não é simples quando a gente fala de atendimento, mas é difícil você controlar, colocar isso como processo, mas dá para fazer. E a maioria, tem uma série de pesquisas que fala que é por atendimento. Porque acho que se tem uma certeza que a gente sabe que vai acontecer, é que a empresa de mão de obra terceirizada depende de pessoas e que as pessoas em algum momento vão falhar, vão ter problema, vão ter dificuldade, e o que vai resolver é o atendimento, o pronto atendimento, a experiência de vocês. Rafa, legal. Você começou a vender, começou a escutar, você ainda tinha os desafios. Não sei se o Gui já estava na sua vida nesse momento. Não, ainda não, ainda não. Não, ele veio bem depois. Eu cheguei na Fusion e era um céu já. Para quem não conhece, pessoal, Guilherme cuida de marketing na Fusion. Eu cuido de marketing aqui. Eu vou te falar que 30% da área de marketing do mercado de facilities deve estar nessa mesa aqui hoje, porque é muito difícil encontrar gente de marketing no mercado de terceirização qualificada. E existe a dor que, pô, toda empresa é igual, é commodity, e o marketing faz o quê? Diferenciação. Pô, se todo mundo faz igual, você não tem marketing, provavelmente vai acontecer igual. Então você veio depois, então. Bem depois, né? Sim, é mais recente. Bem recente, tem 8 meses que eu tô lá. 8 meses. 8 meses que eu tô lá. Ah, você chegou já com tudo arrumado já, então. Sem essa Não, pressão ele de... fala comigo direto. Você chegou aqui já é um céu, uma paz pra você conseguir fazer as coisas, você tá indo. E aí, Rafa, legal, você já começou a entender um pouco mais do mercado, começou a ter um resultado mais, já tinha um resultado mais constante e mais previsível. Sim. Legal. Como que você conheceu a Prime Bid, então? Já estava tudo rodando, para que você foi querer conhecer a Prime Bid e entrar nisso? Sim. Eu só fazer uma adendo aqui que a gente estava falando, quando você falava eu lembrei disso. Eu falava com algumas pessoas algum tempo atrás, umas semanas atrás, você falou atendimento parece uma coisa tão óbvia. A gente tem que tomar cuidado com as coisas óbvias. Sim. Porque as coisas óbvias colocam a gente num lugar de costume, num lugar de conforto. E aí, quando a gente entra nesse lugar, a gente corre o grande risco de achar que está tudo bem, porque é muito óbvio. E aí a gente acaba perdendo drasticamente. Exatamente. Ou a gente vai perder a longo prazo, que geralmente é assim, a gente vai perdendo aqui, perdendo aqui, perdendo aqui. Quando vai ver no final, tá com um buracão. Isso é óbvio, não precisa de treinamento, todo mundo sabe atender. A famosa zona de conforto, né? Porque parece que atender é falar, né? E, cara, eu sou um cara que convive comigo, me conhece, eu cobro muito, eu odeio zona de conforto. Odeio. Porque assim, a zona de conforto, ela é um ambiente muito perigoso para você. É um ambiente bom? É óbvio que é. Imagina, veja só, você não tem nada. Daqui a pouco você trabalha, conquista, aí você tem tudo. Beleza. Mas se você não tomar cuidado, você vai virar uma zona de conforto tão grande para você que você vai parar de viver, você vai parar de sonhar, você vai parar de conquistar. É perigoso até se retroceder e voltar a não ter nada de novo. Então, assim, eu não gosto de zona de conforto, porque a zona de conforto não te desafia. Então, você tem que se desafiar, você tem que ser desafiado. Eu acho que isso é importante, sair, sabe, renovar o entendimento, buscar o que está acontecendo, como que eu posso melhorar. Todo mundo fala que tá ruim. Não, cara, mas eu não sou todo mundo, né? Vamos mexer um pouco nisso, vamos tentar trabalhar um pouco melhor isso e tal. E aí, eu estava trabalhando na Fusion, então eu fiquei na Fusion lá uns 3 anos. Quando eu estava com 3 anos de Fusion, a Claro me fez uma proposta. Foi uma proposta muito boa. E aí eu falei com os meus diretores na época, e nós sentamos, conversamos e não deu, né? E eu tive que ir para Claro. E fiquei na Claro 1 ano. Eles entraram num pesadelo de ter que achar outro Rafael. Só que olha só, quando eu saí da Fusion, quando eu estava para sair da Fusion, eu já tinha um departamento, já tinha uma vendedora junto comigo, né? Nós tínhamos aí um banco de dados de prospecção, então não era mais o Google, era um outro sistema que a gente utilizava, tal, isso. E aí eu fui para Claro, fui fazer telecom. Fiquei 1 ano lá. E aí, era um outubro, novembro, e aí eu liguei pro Wellington, meu diretor hoje, falei, ó, eu sei que você usa Nextel, mentira, eu sei que você usa TIM, e eu fiz um planejamento para você aqui para reduzir custo. Ele gosta de reduzir custo. Eu vou reduzir custo para você, você vai ter mais minutos, você vai ter isso, aquilo, tal. Ele falou, beleza, Rafa, pode vir. E eu fui, tá bom? Apresentando para ele, realmente era muito bom. A Claro era bem agressiva. Na Claro eu entrei, tentei entender um pouco o sistema deles, que era um pouco diferente da Nextel. E aí com 6 meses eu já estava com um destaque bem legal na área de vendas.
E aí eu apresentei isso para ele. Eu tava vendendo para ele assim, a minha diretora Daniela entra na sala, tinha chego ali. Oi, Rafa, tudo bem? Tudo? Tá, você? Eu venho apresentar um negócio pra você. Ela falou assim, quero que você volte. Bem assim, quero que você volte. Eu falei, como assim? Eu quero que você volte. Aí, eu falei, é sério? Ela falou, é. Eu falei, então, vamos conversar. Em resumo, você tinha deixado a sua empresa fora da zona de conforto. Isso. Já, tá, entendi. Isso. Você fez da... Isso. E aí a gente conversou, fez uma proposta realmente muito boa. E aí eu voltei. Aí quando eu voltei, cara, eu não sei te dizer. Não sei te dizer. Mas parece que eu voltei, né, a gente sempre fala isso. Eu voltei com muito mais sangue nos olhos, assim. Muito mais vontade, muito mais empenho, a cabeça Oxigenado. diferente, muito. Foi muito bom pra mim esse 1 ano. Foram 3, 4 anos sendo massacrado nesse sentido. Foi bom, não foi ruim, porque eu aprendi. Mas quando eu fiquei 1 ano fora e voltei, cara, pra mim foi assim, foi muito bom. Quando eu voltei, eu montei todo o departamento. Falei, ó, então nós vamos contratar a prospecção ativa. Né? Tinha uma vendedora, aí tinha eu, contratamos mais 4 prospecções ativas e a gente começou. Aí começou a vir contrato. Caraca, meu, isso é muito bom, né? A gente começou a trabalhar dessa forma. E aí começamos então. Então, nesse período, o comercial, quando eu voltei, tinha então um sistema de prospecção, tinha as assistentes que entravam em contato, tinha essa vendedora e tinha eu, né? Essa executiva e tinha eu. Então eu trabalhando para vender e tal. Você perguntou como eu conhecia a Prime Bid, foi isso que você perguntou? Isso, já tava tudo rodando, poxa. Sim. A Prime Bid foi porque nós estávamos ampliando o nosso departamento comercial, eu nunca tinha ouvido falar do Prime Bid, e um dos vendedores executivos que nós entrevistamos, não vou lembrar o nome dele, só lembro do nome Prime Bid, do nome dele não. E aí um dos vendedores, dos executivos que nós estávamos conversando, ele falou assim, eu utilizo a Prime Bid. Eu falei, Prime Bid? Eu falei, o que é Prime Bid? Ele falou, é uma plataforma de leads e tal. Eu falei, eu lembro que eu nem ouvi mais ele. Ou seja, a Prime Bid atrapalhou o recrutamento e seleção dele. Ele não tinha o perfil que eu estava procurando, né? Óbvio. Eu falei assim, obrigado. Eu subi e falei, Guilherme. Eu lembro que você estava conversando com ele e já estava mandando mensagem. Guilherme, entra agora na internet, pesquisa o que é a Prime Bid. Eu falei, pode deixar que eu já mando. Eu tava falando e já mandando aqui, eu falei, Gui, achou alguma coisa? Ele falou, ele fez uma pesquisa, né? Falou, é assim, assado, tal. Eu falei, me interessa. Aí fiz uma reunião com a nossa diretoria. E discutimos, tal, negociamos, e aí nós demos entrada, né? Demos sequência com vocês. Então, assim, é muito bom. Eu posso dizer que é uma plataforma que, eu vou usar até isso, facilita muito o comercial da empresa de terceirização. Ajuda muito, funciona, cara. Então, foi uma sacada muito boa de vocês. Legal, Rafa. E aí, eu lembro até que o Jonas trouxe pra mim, ele falou assim, ó, fechei um contrato pequeno, mas com uma empresa que tem muito potencial. Falei, legal, esse é o caminho. Mas garante que esse cara vai fechar contrato. A gente geralmente dá o prazo de 4 a 6 meses para ter o primeiro fechamento, baseado num ciclo de vendas que a gente calcula de 60 dias. Você tinha um plano mais ou menos que dava umas 8 a 12 oportunidades. Falei, Jonas, fique em cima. Esse cara precisa fechar contrato. Sim. E aí, passou pouco tempo, já chegou a resposta lá, vi lá. Porque a gente tem o sisteminha, pingou lá. Fusion fechou o seu primeiro contrato. Não veio uma, veio duas logo direto. Acho que foi no... Qual mês que vocês fecharam? No segundo mês vocês já tinham fechado a primeira ou a segunda já? Dois. Já tinham fechado 2. Vezes que eu conversei com o Jonas, com o saco dele, esse ano, né? Toda semana eu mandava mensagem pra ele. Ele mandava, a gente conversava com o direito. Voltava. Ele voltava. Eu falei, a gente vai conseguir fechar. Mas quando a gente vê essa questão da negociação, pra nós é ruim, mas é bom. É ruim porque vamos ter que negociar, vamos ter que sair e tirar suco dessa laranja. Mas a gente fala, cara, se o cara negocia aqui, ele negocia com o cliente, ele é bom de negociação, ele já tá no processo comercial. Pô, eu falo, se você é comercial e não negocia, alguma coisa de errado deve ter. Sim. E aí ele falou, fechou. Aí a gente bate o sino aqui, comemora tudo. Acho que ele mandou, acho que deve ter mandado pra vocês o vídeo, tudo que a gente bate. Aí ele falou, cara, tem uma notícia melhor. Acho que vocês fecharam um contrato, e aí desse um contrato ainda saiu mais. Ele não era um posto, eram mais postos. Sim, era um. Na lead, quando a lead chegou, ele estava cotando 5 fiscais de loja. Tá. Cara, foi muito incrível, porque na semana que chegou essa lead, a gente estava fazendo um treinamento para um cliente nosso. Um treinamento que a gente oferece para o nosso cliente. É um cliente varejista, e eram 18 gerentes de vendas e 30 fiscais de loja.
Então, quando chegou isso, era exatamente, era o mesmo perfil do nosso Que cliente. você tinha. Muito, muito. Cara, eu falei, incrível isso. É muito bom. E aí, na hora, entrei em contato, né? Falei com o cliente, marquei com ele de lá. E aí, conversando com ele, cheguei lá, era uma loja de cosméticos. E aí eu entrei, olhei, aparentemente pequena, né, aquela loja. Entrei, subi e tal, comecei a conversar com ele. Ele falou, não, Rafa, são 6 unidades. Não é uma só, não, são 6. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ele tava cotando fiscal de loja e também auxiliar de limpeza. E aí eu fiz todo o planejamento para ele, mandei a proposta, ele gostou, fiz uma visita técnica para dar uma olhada nas lojas dele, né? E aí ele pediu para eu voltar lá para falar agora com o CEO da empresa. E aí nós fomos lá e ali nós fechamos o negócio. Legal. Então foi muito bacana. Esse foi um, e o outro foi uma empresa de diagnóstico por imagem. Eles estão próximo de um hospital chamado Blank, né? E eles fazem o sistema de diagnóstico por imagem. É o que fica dentro de um hospital? Acho Isso, é isso aí. E aí ele mandou, a gente conversou, mandei a proposta, alinhei com ele, e aí demos início também. Já implantamos, os dois nós já implantamos. Fizemos uma super implantação, porque essa empresa chama Gel Cosméticos. Olha a correria aí. Agora você vê a correria. Os bastidores. E na verdade, nós implantamos agora dia 2 de maio, né? Implantamos agora. E nós implantamos não só 6 lojas, mas no dia 2 nós tínhamos as 6 lojas deles, mais 4 contratos implantando. A mais que veio desse contrato? Não. Fora eles, que foi a prospecção nossa que já estava em negociação. Tá. Então eu fechei com ele, com esses 2 e mais esses 4 contratos que a gente implantou no mesmo dia. Então dia 2 de maio. Tá. Dia 2 de maio. Era... Foi o dia D. Nossa, o pessoal queria me matar, na verdade. Dia 1º de maio é o dia do trabalho, você comemorou no dia 2. O pessoal querendo me matar. Rafa, você é doido. Eu falei, não, vamos pra Vocês não querem contrato? Então toma contrato. Fechar contrato. E aí nós fizemos uma super implantação, foi muito legal e tá muito bom. Falei com o Marcos hoje, né, e a gente está nesse período de adaptação, tá bem legal também, então tá correndo tudo bem, graças a Deus. Curiosidade sobre esse bid da loja de cosméticos, nós não pegamos assim que saiu. Nós estávamos no meio do treinamento, acabou. Eu falei, nossa, Rafa, surgiu um de fiscal de loja. Aí ele falou, todo mundo pegou? Eu falei, não. Tem 3 vagas sobrando. Ele falou, pode pegar agora. Eu fui, peguei rapidinho, na sequência já entrou em contato. É que não é uma cotação normal que a galera sai muito rápido para participar, porque nem todo mundo tem experiência, o pessoal já olha às vezes meio, fiscal de... Legal. Sim. A da de diagnósticos foi na correria. Lembro que você não estava lá, eu que estava na plataforma. Aí saiu, eu nem te avisei. Só peguei e depois falei, Rafa, peguei aí. Peguei aí depois que você entra em contato com os clientes. Você é o mão de ouro, né, da plataforma. É o que dá sorte. E a gente tem... Claro, a gente passou por um processo de entender como que vocês funcionam, entender como que é a dinâmica da plataforma, que é normal. Né, e eu achei bacana. A hora que eu entendi, eu falei, legal. Então vamos usar uma estratégia adequada para isso. Para você que tá vendo, a Prime Bid não é um mar de rosas. Eu não vendo que a Prime Bid é um mar de rosas. Não é, cara. É muito... Porque o mercado é difícil. Nunca vai existir uma solução que tira todas as dificuldades de mercado. E vai trazer o cara comprador que tá louco para... Até porque quando você ganhou essas 2 cotações, outros 4 perderam. Sim. Aí perderam. Provavelmente, eu sei que o teu preço não é o mais barato. Não é o mais barato. Então perderam por uma série de fatores. Sim. Aí é o que a gente fala de eu ser o ouvido do mercado. Cara, por que eu tô perdendo? Mas não é um mar de rosas. Mas você até me contou que você teve uma série de dificuldades no começo, foi aprendendo, bateu um pouco de cabeça. Você ainda teve um resultado muito acima da média do que a gente teve. Mas por que você acredita que... Hoje a média, é o que eu falei, os 4, 6 meses. Por que você acredita que metade de dezembro você já conseguiu ter resultado? Ok. Meus amigos, se vocês estiverem pensando que é só receber a lead e ligar para o cliente fechar um contrato, você está enganado. Né? Então, eu acho que tem toda uma estrutura que move isso. Né? Claro que a lead, ela é 50%, 60% ali de um fechamento. O cara já está procurando, já passou pelo crivo de vocês, você está me entregando ela já quentinha. Legal. Só que não para aí. Né? Então, assim, tem gente que só pega e envia a proposta.
Né? Então, eu acredito que uma boa estrutura comercial, um bom executivo que entre em contato, que entende que antes de mandar a proposta, sabe, entende o que está acontecendo com o cliente, por que que ele está procurando. Ele é CLT, mas por que que está procurando? Hoje eu fiz uma reunião online, né? Eu faço diariamente umas 2, 3 reuniões, seja presencial, seja online, apresentando a Fusion. Eu perguntei para uma escola de educação infantil, eu perguntei para ela, mas por que você está procurando a terceirização? Se você não entender a dor do seu cliente, se você não entender o porquê que ele está indo para o mercado, você vai, é só mais uma proposta. Né? Então, ter uma ferramenta como a PrimeBid que te entrega, vamos dizer assim, 50% do caminho, cara, é sensacional. Agora, isso não basta, não é tudo, não é o suficiente. Né? Então, talvez algumas pessoas não estão tendo tanto sucesso no seu retorno, na devolutiva aí disso, porque estão trabalhando de forma, deixando de fazer algo, né, no processo ali comercial, né, de não estar acompanhando, ou ligando, ou investindo, de manter relacionamento. E é onde talvez seja, dentro do meu perfil profissional, eu aprendi isso e carrego isso. Atendimento e relacionamento, cara. É uma coisa que você falou, que o lead, uma vez que ele fez contato com você, ele tá fadado a receber o Sim, seu contato pro resto da vida dele. isso é fato. Tá. Isso é fato. Isso é fato. A não ser que o cliente fale assim, ah, não, mas... Ah, não, não é isso que eu quero. Ok, mas... Cara, vamos lá. Eu tô falando com uma pessoa que entrou em contato. Não fui eu que prospectei. Nem eu. Nem você. Ela veio até a plataforma. Sim, então, em algum momento, ou ele já terceiriza, ou ele é SLT, e ele, em algum momento, falou assim, eu não estou satisfeito, ou eu preciso de uma alternativa. Ele foi pro mercado, certo? E hoje eu fiz uma reunião online, e eu perguntei para era uma lead da Prime aqui. E aí eu perguntei para ele assim, eu falei, mas você tá satisfeito com a empresa? Tô satisfeito. Você tá... O que que tá pegando? É preço? Não, o preço tá bom. Tá nada, cara de pau. Tá nada. Mas você tá insatisfeito com a empresa que E é você uma tá estratégia do atendendo. comprador que Sim. ele pode estar utilizando. Né? Normal. Vai a gente ter o feeling de entender. Eu falei, isso é nada, tá insatisfeito. Tá indo pro mercado pra quê? Pra ver preço? Não precisa, sabe? Bate lá na empresa que te atende, amigão. Olha, a sua taxa, seu repasse foi tanto, não tá, eu quero reduzir. Entendeu? Então, assim, tá insatisfeito. É óbvio que tá. Né? Então, assim, ele tá indo pro mercado buscar uma alternativa. Beleza. Então, só que, assim, a gente vai com os dois pés no peito. Então, posso te passar uma proposta? Posso, mas eu quero fazer uma visita. Para você Legal. entender melhor como funciona, para você entender a nossa estrutura, para você conhecer quem é a Fusion, senão nós vamos discutir preço. Se for só preço, o seu parâmetro não vai ser um dos melhores. Então, se você conhecer quem é a Fusion, a nossa estrutura, pode ser que você consiga ter uma boa experiência no seu bid. Né? Então, eu sempre tento levar para esse lado. Você tem CRM, que eu sei. Sim. Tem CRM. Já falou que tem técnica de vendas. Sim. Você não sai falando qualquer coisa, cara. Jamais. Tem técnica. E tem técnica pra caramba de vendas. Tem Selling, GPCT, tem uma caçambada de framework de vendas. Pô, tem CRM, tem processo de vendas? Tem. Treinamento eu tenho certeza porque você dá treinamento. Não vou contar o seu segredo. Mas você tem treinamento também. Tem treinamento. Então você tem uma composição de fatos que lá na ponta te ajuda a ter a taxa de conversão. Porque a gente nunca vai ter taxa de conversão de 100%. Sim. Mas todos esses fatores vão fazendo uma composição da área de vendas, que você tem uma área de vendas relativamente grande, até pelo tamanho da empresa. Tem empresas do seu tamanho que tem um vendedor lá, batendo lata desde o começo seu. Você tem estrutura de vendas que é a composição. Rafa, o que você enxerga? Pô, você falou dos vendedores de mercado, vendedor que não deu certo. O que você acha que talvez o vendedor do mercado de mão de obra terceirizada, e aí eu não estou generalizando, mas eu acho que, pelo que eu conheço do mercado, eu posso falar que eu já conheci pelo menos umas 500 empresas, não tem essa cultura do treinamento, do processo. Vem com muito forte essa questão de só a carteira. A carteira eu pulo para a empresa. Por que você acha que é assim hoje o mercado? Eu acredito que a galera não tenha uma consciência que o mercado de terceirização, você precisa ter uma venda consultiva. Isso para mim muda tudo. A pessoa que eu trabalhei lá atrás na Fusion, nesse processo que eu passei aí, eu fui com ela numa visita e aí eu falei para ela assim, eu quero avaliar você. Quero ver como que você trabalha. Ela sentou na frente do cliente, me tirou um folder e falou, ó, a Fusion é isso, é isso, é isso.
Beleza. Entramos no carro, aí eu virei pra ela assim, ela foi ligar o carro e falei, não, peraí, só uma pergunta. Como, de 0 a 10, como que você avalia o seu atendimento agora? Ela, 8. Por que 8? Não, porque eu falei pra ele, tá, mas a pergunta é, em que momento você despertou interesse nele? Em que momento você sondou qual é a necessidade do seu cliente? Você vindo aqui, sacando um portfólio, apresentando para ele, dentro das 4 empresas que ele está cotando, todas as 4 fizeram isso. E você foi mais uma. Agora, a empresa que alguém que precisa ter, ele precisa olhar, ele vai para casa, ele entra no carro e fala assim, cara, uma pessoa falou de um jeito diferente, cara, ele falou realmente o que eu preciso, sabe do que está falando, domina o que está falando, é totalmente diferente. Então, vender serviço não é tirar pedido. Lembra que eu falei que eu passei por essa transição? Sim. Produto e serviço? Foi o que eu fiz. Então, vender serviço não é tirar pedido. Acontece de você estar aqui agora, alguém me ligar e falar, Rafa, fulano de tal me indicou, manda a minuta pra mim. Mas é o mosca branca. Meu Deus, É. tô feliz da vida. Todo dia, né? Todo dia. Todo dia é maravilha. Mas acontece sempre? De vez em quando, cara, mas não é sempre. Eu não posso contar só com isso. Eu tenho que contar com toda a estrutura que eu tenho que você acabou de pontuar. Então, eu acredito que esses vendedores, esses executivos, tal, eles pulam, eu tô falando porque eu entrevisto, eles pulam de empresa em empresa. Você vê lá, fica um ano, aí ele vem para outra. 6 meses, aí ele vai para outra. Um ano, ele vai para outra. 6 meses, ele vai para outra. Por quê? Porque o que ele tem? Qual é o patrimônio dele? A carteira que ele tem. Agora, aquela carteira não necessariamente vai seguir você para onde você vai. Se você não buscar ter relacionamento, se você não, sabe, mostrar a fidelidade pro seu cliente. Você não acha que se queima um pouco, Rafa? Acho. Eu tinha um cara, na época que eu tinha a empresa de prospecção, que ele trabalhava dentro do Telecom mais VoIP. Uma vez ele veio, fez uma baita venda, achei super legal, contratei ele. Aí ele mudou de empresa. Ele falou, Lucas, aquela empresa que eu tava lá, cara, ela deu uns problemas, eu tô com uma aqui fantástica agora. Aí eu falei, legal, vou lá, né? Eu era a carteira, tava dentro da carteira dele. Aí daqui a pouco ele trocou de novo. Aí já começou a me incomodar. Porque aí aquela empresa que ele tinha me vendido como sonho já não era mais. E aí eu falei, cara, mas você me vende um sonho. Você sai da empresa, você fala que é um pesadelo e agora tem um sonho melhor, tem um sonho melhor. Aí pronto. Na 4ª vez, acabou. Eu não tô mais ali dentro da tua carteira. Você perdeu a credibilidade que você tinha. Até porque a minha base é a empresa. Se eu tiver algum problema, eu vou me respaldar no final das contas, se ele sair, é dentro da empresa. Eu não sei, eu tenho essa impressão que a carteira ela é importante. Quando eu penso carteira, eu penso no relacionamento, no network que você tem, mais do que uma carteira de clientes fiéis que empresa que eu vou. Até porque se eu sou um vendedor que eu tô indo vender a minha carteira para tua empresa, provavelmente eu vendi isso na empresa passada. Total. E agora que eu tô saindo, eu fui pago para trazer todos esses clientes, agora eu tô levando tudo embora. Sim. Pô, eu falo, não tem muito nexo. Sim, sim. E aí, com compliance e tudo, eu sinto que cada vez menos vai existir o vendedor de carteira. Sim. E aí, o que eu percebo, entrando ainda nisso, um pouco mais a fundo, cara, é que eu atendendo um cliente, e aí o cliente fala assim pra mim, Rafa, já recebi 3 vendedores aqui. Né? E como tá as propostas? Não, mas não mandou ainda. Mas quando que ele veio? Ah, faz 2 semanas. Faz 1 semana. O cara, ele gastou dinheiro, gastou tempo, ele veio na tua empresa, ele não te mandou proposta. Eu não tô falando proposta que alguém poderia, talvez, desqualificar pela quantidade de executante e falar assim, ah, é um funcionário. Não, tô falando de 3, 4, uma portaria. Tô falando de portaria e mais limpeza para um condomínio, por exemplo. Aí sabe o que o cliente fala? Ele fala assim, ah, mas se ele não mandou proposta, como deve ser a empresa? Então, eu acredito que dentro dessa área, você vai encontrar o júnior, o pleno e o sênior, com certeza. Existe uma maturidade de executivo para executivo. Tem muito aventureiro no mercado. E eu encontro uma grande... Eu estava falando para o Guilherme outro dia, sempre falo com ele, falo assim, cara, meu sonho ainda é prestar consultoria na área comercial para as empresas. Porque, se você estiver assistindo, conta comigo. Vamos direto, né? Falo, é meu sonho, eu amo isso, cara. Preparar o vendedor, equipar o vendedor, sabe, extrair o potencial de cada um, né, e dar ferramentas práticas para ele trabalhar. Né? E a empresa, por outro lado, ela também precisa ter uma estrutura.
tem que ter um CRM, tem que ter uma plataforma como a Prime Bid, por exemplo, para te impulsionar, para te ajudar a você trabalhar, prospectar isso. A empresa tem que oferecer isso, né? Tem que ter os dois lados. Tem que ter o lado do executivo de vendas e tem A que estrutura ter de a trabalho. estrutura de trabalho. Então, às vezes, a empresa também quer pagar um salário muito baixo, né? E às vezes é um bom profissional, tem esse lado também, não vou generalizar, tem um bom profissional que também não valoriza, porque o cara já teve dor com outros vendedores que passaram lá, logo ele não acredita que o próximo que vai vir é um cara que tem potencial. Então ele já desqualifica, fala, não, eu não vou pagar esse salário, mas é a média do mercado. Não, mas a minha empresa eu vou pagar tanto, eu pago quanto eu quero. Então, eu acredito que esse lance de carteira que você está falando, é óbvio que a carteira é importante, mas a carteira, cara, você não tem mais domínio sobre ela nesse sentido. Concordo. Você não tem mais domínio, cara. Você não tem, mesmo porque você vai, transiciona para uma empresa. Ó, então, fulano, agora eu tô nessa empresa. Rafa, tem 2 anos de contrato aqui ainda para cumprir, amigão. Tem que fazer. A tua carteira é Que, limitada inclusive, também, foi você né? que fechou. Entendeu? Então, assim, não tem. Então, eu acho que a galera usa isso daí um sentido que eu para mim não faz sentido. Tá. Pro vendedor que tá nessa situação, não vou falar na situação de carteira, mas que não tá conseguindo vender, ou o empresário que tá assistindo não tá conseguindo vender, quer começar a mudar esse cenário. Aí, pô, você falou de CRM, você falou de treinamento, você falou de processo. Tem a sua consultoria agora, que é um plus que ele vai poder contratar, mas ele quer começar por conta própria. Por onde ele começa? Ele vai ler, ele vai fazer curso, ele vai fazer benchmark. Por onde ele começa? Só a visão. Começa com o Rafael, né? Por onde ele começa? Cara, você deve começar tendo uma visão clara de propósito. Aonde você quer chegar? Aonde você quer ir? Se você não tiver uma visão clara de propósito, uma visão inspiradora, que é, para mim, o ponto de partida de todo líder, todo gestor, eu falo no meu curso de liderança, eu falo isso, você vai estar perdido. Então, o que adianta você ter uma estrutura ou qualquer coisa, mas se você não tem um propósito para onde você está indo? Você não desenhou. Quanto que você quer alcançar de market share no mercado? Como você quer aparecer? Seu cliente vai ter de diferencial. Por que eu devo contratar essa empresa? O que essa empresa vai trazer? Sabe por quê, cara? Porque eu ouço todos os dias, todos os dias. Quando eu falo com o cliente, é cliente vomitando em cima da mesa, desculpa a palavra, mas é o cliente vomitando de reclamação. Assim, é a mesma coisa todo dia é a mesma coisa, não muda. Não muda. Então, assim, porque é o que eu falo, você pode ter uma Prime Bid, você pode ter uma boa estrutura comercial, você pode ter tudo isso. Só que se você não fechar a porta dos fundos, meu amigo, se você não tiver aqui a retenção, trabalho de gestão de qualidade, de cuidar dos seus clientes, do seu maior patrimônio, não adianta muita coisa. Então, para onde você quer ir? Vamos definir um propósito. Beleza, você definiu o seu propósito, agora nós vamos trabalhar a missão. O que é a missão? É o que eu vou fazer para chegar no propósito. Então, a missão bem definida é qual a estrutura que eu vou utilizar, qual a plataforma que eu vou usar para Prime Bid, qual é a plataforma que eu vou usar, qual a estrutura que eu vou utilizar. O que essa estrutura me cabe hoje financeiramente falando? Eu tenho tanto para investir. Beleza, então vamos pensar da melhor maneira possível para você, dentro do que você tem hoje, é um start, daqui a pouco o negócio aumenta, melhor, e você vai aumentando a sua estrutura comercial. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, alguém que quer começar, ele precisa definir um propósito. Depois ele precisa tirar também a mão do bolso, porque vai precisar investir, isso não vai ter jeito. Não existe Senão mais. ele vai ficar no Google caçando o cliente. Ele vai ficar lá no Google, oi, boa tarde, meu nome é Rafael. Tá? A agulha no palheiro, igual diz, né? Então, assim, aí é o que eu tô falando. Vai precisar de um profissional com alta performance em vendas, alguém que sabe, que tenha um perfil de venda consultiva, isso é muito importante. Não é um tirador de pedido. É um cara que ele sabe falar do serviço, ele respira. Como você distingue os dois ali num processo seletivo? Do cara que é o tirador de pedido e o cara que é o consultivo? O consultivo, ele traz a solução adequada. Ele entende a dor. Ele sente a dor, poderia falar melhor. Ele sente a dor, não só entende, mas ele sente a dor. E ele vai trazer, por que consultivo? Porque ele vai trazer uma consultoria em cima da necessidade do cliente.
Então, o cliente, olha, eu verifiquei que você está tendo, por exemplo, tanto de perda na sua loja, no seu varejo, porque você tem uma pessoa, um fiscal de loja. É óbvio que você vai ter perda, você vai ter furto. Se a gente aumentar tanto, a gente faz um teste para tanto e nós vamos aumentando gradativamente conforme vai acontecendo as coisas, a gente vai verificando, vai fazendo um estudo mais pontual. O que você acha da gente ir para esse lado? Será que não vai atender mais a sua necessidade? Então é você entender com a cabeça do cliente. Por exemplo, quando você chega para um síndico, o que o síndico quer, Lucas? O síndico quer pacificação no condomínio. Ele quer paz. A terceirizada tem que pensar com a cabeça do cliente, com a cabeça do síndico. O síndico já tem 1 milhão de moradores na cabeça dele o dia inteiro, ele tem a administradora, ele tem um conselho, ele tem todo mundo na cabeça dele cobrando. Rafa, isso que você fala pra mim é perfeito, porque eu fico pensando, eu nunca fui síndico, mas eu fico pensando assim, quando o cara oferece só redução de custo, eu fico pensando assim, cara, o síndico tá com cheio de BO lá dentro, o condomínio pegando fogo, trocar de empresa terceirizada não é um trabalho tão simples. Não é um trabalho tão simples, ele tem uma fricção grande, trazer novos porteiros, limpeza, ele vai mexer em tudo. Será que ele vai mexer por causa de R$1.000? Por causa de R$1.500, ele vai tirar o sossego que ele tá com a empresa atual só por conta do preço? Agora é o que você falou, a parte consultiva, e ele tem os interesses dele dentro do condomínio. Será que essa redução de custo às vezes é um interesse dele de se reeleger dentro do condomínio? E aí muitas vezes não é um interesse igual você falou, que você vai perguntar para ele, fulano, qual que é a sua dor? E ele vai falar, olha, eu quero reduzir custo porque eu quero me eleger próximo condomínio, eu quero mostrar que eu trouxe redução. Ele não vai falar isso, provavelmente. Sim. E aí você vai ter que ter essa percepção. E dentro da venda consultiva, cara, você precisa ser flexível. Claro, você vai estabelecer uma margem de lucro, é óbvio, mas você tem que ser flexível. Então, de repente, você não tem tanta rentabilidade naquele contrato, mas você tem visibilidade. Que é uma escolha estratégica. Que é uma escolha estratégica. Então, por exemplo, naquela região eu não atendo ninguém. Então, será que não é estratégico para mim atender um condomínio naquela rua? Naquele lugar eu vou prospectar em volta e eu tenho ele como referência? Mas é a visão de longo prazo que você tem que ter, né? Só que assim, a venda consultiva, ela entende isso, que às vezes não é só o rentável. Ele é aquele que você está planejando ali. É a visibilidade, ponto. Agora, um tirador de pedido. O cara chega lá e fala assim, ó, uma empresa que tem essa cultura, por exemplo. O cara chega e fala assim, olha, eu gasto aqui 10 mil. Gasta 10 mil? Tá bom. Aí o executivo chega lá na empresa, ó, a empresa gasta 10, e a nossa proposta ficou 11, 10,5, ela quer fechar com a gente, mas não dá, o preço é esse. Se quiser, tira o pedido, se você não quiser, não tira. É assim que funciona. Inflexibilidade na negociação. Eu tenho esse serviço, o que você precisa, quantas pessoas você precisa. Totalmente engessado. Agora, eu acredito que isso está caindo bastante, porque o tirador de pedido hoje, ele vem de empresas que construíram um nome no mercado. Eu não vou citar aqui o nome delas, mas algumas empresas construíram seus nomes no mercado. E elas tiveram a sua boa participação. Tá tudo bem. Não tem problema algum. Então, você ser executivo de vendas de uma empresa em que você... É igual eu na Nextel, então. A marca te ajudava muito, numa porcentagem considerável. Eu prospectava. Mas aí, a quantidade de clientes que me ligava por indicação para eu ir lá e tirar um pedido era talvez 60%. Enquanto que a minha prospecção era 40%. Então isso me ajudava bastante. Eu estava numa empresa que estava ganhando share no mercado, uma empresa que era o sonho de consumo de todo mundo, era objeto de desejo de todo mundo. Então você está no crista da onda, meu amigo. Você está lá. Bora. Agora, a maioria das empresas terceirizadas não tem um nome tão conhecido assim. Não tem, cara. A gente conhece, a gente sabe que não tem. E aí, como que você faz então para fechar um contrato? Ninguém te conhece, ninguém conhece a tua empresa, ninguém nunca ouviu falar da tua empresa, muito menos de você. E aí você está concorrendo num bid com 3, 4 empresas que estão disputando preço, que o cara foi oferecer isso e aquilo. Beleza. Então, qual é o seu diferencial? A venda consultiva traz isso. Eu sou apaixonado por isso. Eu amo isso. Eu amo essa vibração, eu amo esse lance de chegar no cliente, entender o cliente, ouvir o cliente. Falar assim, não, peraí. E quando... Ó, a venda consultiva. Isso é importante, hein? Isso é muito importante. Você vai atender o cliente e aí, às vezes, você tá ali, percebe o feeling do negócio. Aí o cliente vai falar assim, peraí, já sei o que tá acontecendo. O revisor não passa, né?
Já sei, já sei, já sei. Às vezes Reposição eu não tem. Falta não tem reposição? Já sei também. O funcionário tá despreparado. Seu porteiro chega bêbado. Ah, eu sei. Eu sei o que tá acontecendo. Aí fala assim, como você sabe? Então você falou o que o cliente precisava ouvir. Então a venda consultiva, ela agrega valor. Você abraça o cliente, não é só mais um cliente. E, ó, independente de quantidade de executantes. Seja um, seja dois, seja 10, 20, 30, não interessa. Eu tenho alguns históricos, alguns cases que uma outra oportunidade a gente pode contar, e de grandes contratos que nós fechamos. Conta um, E- vai. Agora você vai levantar a bola e não vai cortar? Conta um. Então vou contar. Nós fechamos com, eu lembro, esse foi um caso muito legal. Nós estávamos prospectando e uma das minhas assistentes prospectou esse cliente em Barueri, Alphaville, a Tempo Assist. Prospectou, fui lá fazer uma visita, eles estavam num processo de cotação. E aí eu, conversando com ele, batendo papo, super descontraído e tal, não sei o que, foi o primeiro assistente do assistente do assistente. Empresa grande. Assim, tá bom. Eu falei, vocês estão já... Aí, né? Óbvio. Vocês estão estão recebendo outras empresas? Estamos. Ah, legal. Tá. Vocês já receberam quem? Ah, essa e aqui. Eu falo, Cara de pau do Rafael. Mas tem que perguntar. é óbvio. É óbvio. Uhum. Eu falei, legal. Aí a pergunta que eu sempre faço, que eu gosto de fazer. Eu falei, legal, você atendeu... Eu sou a última? Sou. Eu adoro ser o último. Sou. Legal. E me fala uma coisa, qual foi o diferencial que eles apresentaram pra você? Grão de limpeza? Produto de limpeza? Né? Isso não é diferencial. O que eles estão te oferecendo? O seu contrato é um contrato robusto. A sua empresa é uma empresa importante. A sua empresa está numa das melhores municípios de São Paulo. Começou a levantar a bola do cara, tá? Você tá nisso, tá. O que eles te ofereceram? Aí ele parou, olhou pra mim. Nada. Ah, eles não têm diferencial? Ah, tá bom. Eu falei, vou te oferecer uma proposta, vou te fazer uma proposta, mas o meu diferencial é esse, é aquilo, tal. Beleza. O comprador adorou. E aí começamos a conversar. Só que esse processo, cara, demorou, tipo assim, eles foram, é uma empresa grande, então eles foram pro mercado e demorou. Eu sei que a gente ficou nessa tratativa quase 8 meses. Todo mês eu ligava e mandava e-mail. E aí, algum retorno? E aí, algum retorno? Aí um dia chega um e-mail. É um e-mail que todo executivo quer receber. É melhor que um eu te amo, né? Melhor que eu te amo. Rafa, nós vamos ter uma reunião agora com a diretoria, eu gostaria que você viesse. Agora. Aí fui, claro, né? Super nervoso, assim, era puta de um contrato. E aí cheguei, apresentei, tinham 4, 5 homens sentados assim na minha frente e comecei a apresentar, e claro, os caras fuzilavam de todos os jeitos. Sabatina. Claro, né? Isso, aquilo. A Fusion, claro, sempre uma empresa, burocraticamente falando, tudo muito organizado, sem uma vírgula. A gente presta serviço para o governo do estado de São Paulo, então eu não posso ter nenhum tipo de restrição, então isso é muito bom. Né? E aí eles começaram a perguntar, tal. Cara, daqui a pouco tivemos aprovação. Então, na época, lá foram quase 50 auxiliares de limpeza que nós fechamos. Caramba. Baita de um contrato. Foi muito legal. Num lugar super estratégico, um lugar muito bacana. É uma empresa que tem nome no mercado. Então esse foi um caso que demorou um período, né? Que a gente foi lá, fez. Então, todo um processo. Então, por que eu falo que o diferencial da Fusion é relacionamento? Então, por exemplo, eu vou na tua empresa hoje. Você vira para mim e fala assim, Rafael, beleza, a Fusion é tudo isso, legal, tal. Mas, ó, escolhi a empresa X. Tá tudo bem, meu amigo, não tem problema nenhum. Daqui a pouco, daqui 3 meses, eu vou estar batendo na sua porta de novo. Até logo, né? E aí, tá tudo bem? Tá gostando? Tá? Não, Rafa, tá legal. Tá bom, o ano que vem eu bato na sua porta de novo. Então, nós vamos construindo relacionamento. Então, assim, quando você vai agora tratar o bid, lembra, eu tô na sua cola o ano inteiro. E aí aparece o Guilherme e fala assim, então, eu sou a empresa B, tô aparecendo aqui para você com uma proposta. Cara, mas quem é a empresa B? O cara tá comigo há 1 ano. Então isso faz toda a diferença. Aí o cara reclama, pô, ele usou só minha proposta para balizar o... porque o Rafael tá fazendo relacionamento o ano inteiro. Então isso para mim torna uma venda consultiva, isso é uma venda consultiva. Então não é só atender um cliente, é todo o processo da venda, do relacionamento que você tem com o cliente. Isso é sensacional. Vai vender consultoria agora, né? Vai sair consultoria desse bate-papo, hein? Falo com ele direto, falo, Rafa, começa a consultoria, eu tô aí, eu faço todo o marketing. Estamos aí para conversar. Da consultoria de liderança, né, Rafa? Sim. Aí nós tivemos uma ideia, porque eu vi, né, a necessidade disso. Então a gente, além de dar treinamento para o nosso funcionário, o nosso colaborador, a gente também dá para o nosso cliente. Então, força de vendas,
liderança, gestão de equipes. Isso foi um caso que nós fizemos recentemente com um cliente nosso, que é de rede varejista, e deu muito certo, cara. Foi muito bacana. Muito Legal. bacana. E agora nós estamos fazendo isso com os síndicos também. Eu vi lá. Eu vi a reunião de vocês lá com os síndicos, mas também vi os treinamentos também. Sim, sim. E vocês estão com a área de marketing, que é o que você falou. Tem muita empresa que já está muito consolidada com o nome, mas acho que toda empresa tem que começar a tentar chegar lá e vocês estão fazendo isso, né? Sim. Aí é teu desafio, né? Entra o meu desafio, graças ao Rafa, né? Me chamou pra lá. Até hoje, cheguei lá, era mato no marketing. Lembra? Mercado que, falar pra você, antes de eu entrar eu não conhecia. Conheci por grandes empresas, né? Quando eu cheguei lá, que o Rafael falou, ó, é venda de serviços, tem que correr atrás, tá começando o marketing da empresa agora. Eu falei, vamos pra cima, né? Vamos pra cima e aí vai junto. Fui aprendendo esses últimos meses que eu tô, o Rafael me ensinando cada dia. Todo Que dia legal. eu saio com ele, sempre que possível, pra visitar o cliente, entender a dor do cliente. Foi da onde nós tiramos a sacada com os síndicos. E tanto nós irmos em condomínios, falar com as empresas, falar com o síndico mesmo, às vezes o zelador também conversa com a gente, fomos entendendo qual era a dor e o mercado de síndico é um mercado muito difícil. Sim. Sim. Então, cara, é muito esse lance de você entender o que está acontecendo no mercado. Você tem que ter uma visão um pouco mais macro. E é isso que a gente começou a fazer. Entender o que está acontecendo. Que legal. E isso da área de marketing, tá na rua, não ser uma área de ar-condicionado. Geralmente a área de marketing eu vejo nas empresas que é do lado do RH. Porque fica fazendo lá o dia do funcionário, o dia disso, o dia daquilo, mas venda. Porque pra mim tudo no marketing é pra venda, no final das contas. É Exatamente. branding, mas tá, por que você tá querendo fazer branding no final das contas? Porque você tá querendo vender. Sim. E aí você não fica com uma miopia de mercado de que a tua comunicação não conecta nada com o que é o dia a dia do comprador ou do síndico, porque você tá lá, você tá escutando os problemas do síndico, você tá escutando os desafios dele, do porquê. Aí começa a ter conexão. Eu passo o dia na sala dele, né? O dia praticamente. Estou lá na minha sala, alguma coisa. Vou na sala dele, Rafael, é isso, como que nós vamos fazer? E aí o que acontece? Eu trago o Guilherme junto, a gente caminha junto, porque eu quero que ele respire o que eu respiro. Sim. Porque se ele está caminhando comigo e está agregando para minha área, para o comercial, ele tem que respirar o que eu respiro, cara. Ele tem que ter vivência comigo. O que está acontecendo no comercial? Como que o cliente reage? Como que o cliente... que ele pergunta? Por que não fechou o contrato? Entende? Então, a gente participa de alguns eventos, eu levo para respirar comigo, para ter essa vivência. Por quê? Porque aí a mente fica um pouco mais aberta para entender o que o cliente está precisando, o que o mercado de facilities está desejando no momento. Então, é uma estratégia que a gente usa para avançar. Entra aquilo que conversei com você desde a entrevista, né? Quando eu fui fazer a entrevista lá para entrar na Fuso, eu pesquisei como que era o mercado de facilities, como que eram as coisas. Eu cheguei lá e falei pro Rafael, esse mercado é muito quadrado, é muito robótico. Ah, vendi, acabou. Aí quando eu descobri que o Rafael, pô, faz uma venda consultiva, entende a dor do cliente, eu falei, é isso, Rafael, tornar cada vez mais essa empresa humana. Dentro do mercado de facilities, a maioria das empresas é quadrada, te vendi um serviço, não quero saber mais depois de relacionamento, e assim vai indo. Você não tem um rosto dentro da Não empresa. tem, você não sabe quem é que trabalha ali dentro, você não sabe como funciona a empresa, e entra naquilo que ele faz. Ele faz a venda consultiva, pesquisador do cliente, pra depois vir com a proposta e vir com todo o nosso esquema que a gente faz dentro da Fuso. Quantas empresas que eu já fui, Guilherme, que eu pergunto pro cara assim, mas qual que é o diferencial da tua empresa? Ah, paga o funcionário em dia, treinamento. Pô, Uma salinha pra ele. Sacanagem, né? Treinamento, pagar o funcionário em dia, sacanagem. E aí, Mínimo, né, cara? e aí isso é replicado pro vendedor. Quantas vezes eu já não fui na empresa, e aí o dono tá lá, e eu tô no time dos donos também, o mercado é ruim, é isso. Começou a contar um monte de problema, o mercado é ruim, o concorrente não paga, e poxa, ninguém tá pagando salário. Ele começa a trazer essa visão. Aí depois ele cobra o vendedor. Rafael, por que você não tá vendendo? Aí o que o Rafael vai dizer? Cara, o mercado é ruim, o concorrente é isso, o concorrente é aquilo. E é o que você falou do propósito, alinhado com a missão, alinhado com a estratégia, a visão de longo prazo. O meu budget é suficiente para eu vislumbrar essa estratégia? Não, não é. Então vamos começar um pouquinho mais devagar, vamos jogar. Isso. Sem estratégia, no curso que a gente dá de vendas, no Bootcamp, o Bootcamp, que é o curso de vendas que a gente dá para o mercado de facilities, a minha primeira aula, a gente passa 4 horas falando de estratégia. Eu falo assim, não adianta nada o resto se a tua estratégia não estiver pronta. Você tem desalinhamento de expectativa, o dono está esperando dar resultado em 3 meses, e a gente sabe que não vai dar resultado agora, e o que você está colhendo de resultado provavelmente hoje é o que você está fazendo há 2, 3 meses atrás. É a cotação que você participou lá atrás, é o relacionamento que você fez há 2 anos atrás,
Diferente de outros mercados, não sei se o telecom entra nisso, que o resultado que eu estou plantando hoje, eu estou colhendo semana que vem, tem um ciclo de vendas muito mais curto e te permite esse imediatismo. No mercado de terceirização não permite. E aí você começa a criar um pânico dentro da empresa, porque o cara de marketing está desesperado. Porque assim, vamos fazer uma campanha porque a gente precisa bater a meta do mês. Como? Como que eu vou fazer uma campanha que vai gerar um resultado que vai participar de uma reunião, Rafael, que vai fechar esse mês? É impossível. E aí, se não tem estratégia, eu falo que a estratégia é a maracujina do empresário, né? Total. Cara, já temos lá. Você tem forecast, Rafa? Sim. Tem forecast, cara. Já sabe mais ou menos quanto que vai vender, o que precisa fazer, quanto de demanda, o time necessário para bater a meta. E aí, se você quiser ter isso, consultoria do Rafa agora. Você vai ter que sair aqui com a consultoria, viu, Rafa? Eu vou ter que deixar, Henrique, você vai ter que botar o telefone do Rafa aqui embaixo no vídeo para o pessoal contratar a sua consultoria. Mas é isso, porque, assim, eu já cheguei em muitos momentos que eu cheguei no teto aqui da empresa e eu precisei de ajuda externa. Porque você tem a miopia e até eu falo que é o limite da incompetência, né? A empresa vai crescendo, eu vou me tornando mais incompetente porque são coisas novas. Pô, tocar uma empresa de 10 é diferente de 50, tocar uma área de vendas é diferente de você tocar uma área sozinho para você tocar uma área de 10 pessoas. E aí vai precisar pedir ajuda de quem já executou, de quem já teve resultado, de quem tá no mercado. Consultoria do Rafa. Exatamente. E aí, cara, eu acho que o executivo, o assessor, o vendedor, como a gente quiser falar, no fim das contas ele tem que trazer contrato. Essa O é a account ideia. executive. Que é os nomes gourmets, né? Do vendedor. Ele tem que trazer, né? Tem que trazer. Mas eu acho que ele tem que entender, eu acho que muita questão da identidade dele. Né? Ele está um vendedor ou ele é um vendedor? Eu estou porque eu não tenho nada para fazer, porque eu estou desempregado e é o que está aparecendo, ou eu sou de fato? O quanto estou investindo na minha formação? O quanto estou investindo no meu conhecimento, em técnica, em abordagem, em estrutura, em entender o que está acontecendo, como que eu faço, tal. As técnicas que eu usava antes são as mesmas? Eu consigo ainda extrair alguma coisa hoje, ou mudou alguma coisa? O digital, que agora está aí com tudo. Sim. Então, assim, como que eu passo por isso, né? Então, a gente tem que entender um ponto, Lucas, que eu gosto de falar sempre isso. O meu comprador é gente. Os meus funcionários são gente. Minha empresa é formada de gente. Se eu não entender sobre pessoas... É isso mesmo. Não vai pra lugar nenhum, né? Eu não vou pra lugar nenhum. Quantas vezes você já não virou um psicólogo na reunião, não é? Muitas. Um terapeuta. Muitas. Rafa, acho que já demos quanto tempo aqui? 1h30 já? 1h30? Passou muito rápido, né? Nossa. Gente, obrigado por terem vindo. Imagina, O papo, quando agradeço. passa rápido, é porque foi bom. Espero que vocês tenham gostado. Sim. E eu queria agradecer de novo pela confiança que vocês tiveram, porque, poxa, acho que da mesma forma que passa vários vendedores, não deu certo, cria-se esse desafio. Para nós, empresa de geração de demanda, também existe esse desafio. Sim. Poxa, muita coisa aqui não deu certo, eu preciso sempre do voto de confiança e preciso de uma empresa comprometida para que esse pacto dê certo. Vocês acreditaram na Prime Bid, fizeram a parte de vocês muito bem feita e espero que cabeça no começo, bateram né? cabeça Eu acho e que pode quase- espremer aqui o time de atendimento, o time de CS, porque Mas toda semana eu acho que eu e o Rafa sentava e falava, Gui, e aí? Tá Prime, vamos mudar o quê? quem quiser encontrar vocês nas redes sociais, como que o pessoal encontra primeiro você, Rafa? LinkedIn, Rafael Haddad. Pode procurar lá. LinkedIn, Rafael Haddad. E você, Gui? No LinkedIn, Guilherme Fernandes. Procurar que você consegue achar também. Ainda mais se você for pelas coisas da FUS, as redes sociais da FUS, que é Grupo FUS Serviços. Você pode entrar. Tá lá, vai aparecer Rafael também, que sempre aparece. Também e os demais funcionários no LinkedIn. Legal. E quem quiser encontrar a Fusion, é Fusion Serviços? Grupo Fusion Serviços. Grupo Em Fusion todas as redes Serviços. sociais, o Grupo Fusion Serviços. Nosso site é gfservico.com.br. Legal. Obrigado, pessoal. Últimas palavras de vocês pra gente finalizar. Agradeço você que acompanhou a gente até aqui e conseguiu extrair alguma coisa positiva para agregar na geração de valor do seu trabalho, da sua empresa, do seu comercial. Conte comigo, conte com a gente para poder orientar de alguma forma. Desejo todo sucesso do mundo e vamos para cima porque o mercado é muito grande e tem espaço para todo mundo. Aí, você, Gui. Quero agradecer pela oportunidade de conversar com vocês. Também, quem quiser procurar no Fusion, até a consultoria do Rafael, Rafa. né? Tem que vender o Vai ter que- peixe. Vai ter que registrar o domínio Sim, agora. quem também Rafa tiver- Consultoria. Quem estiver precisando também de uma terceirização, pode falar com a gente. E muito obrigado por essa conversa Aí, e pela pessoal. parceria também.
Foi muito bom. Rafa, subiu o nível de elegância agora do podcast. Eu quero que os próximos convidados tenham nesse padrão de elegância. Eu e você que estamos parecendo um lambo perto do Rafael, né? Simples perto dele, né? Esse padrão de elegância. Pessoal, obrigado. Até um ótimo dia.